Era uma manhã cinzenta quando a aldeia despertava com seu cotidiano monótono. O cheiro do pão assando misturava-se ao perfume da terra úmida, uma promessa de chuva a qualquer momento. No entanto, para Marina, essa manhã não trazia esperança, mas apenas a repetição de um ciclo de desprezo e solidão. Desde que era criança, ela era vista como uma carga, uma alma inútil no seio da comunidade. Seus olhos, grandes e expressivos, transpareciam uma dor profunda que os outros, em sua maioria, se recusavam a ver. A aldeia era um lugar onde a utilidade definia o valor de uma pessoa, e para Marina, o desprezo social era um fardo pesado. Enquanto as mulheres se reuniam para preparar o almoço, rindo e compartilhando segredos, Marina permanecia à margem, seus ombros curvados, como se quisesse se tornar invisível. Os olhares disfarçados eram como lanças que a atingiam em cheio. O riso alheio se transformava em ecos de sua inadequação. Por que você não ajuda, Marina? Era uma pergunta que nunca chegou a ser feita, mas que pairava no ar, como uma condenação silenciosa. A sua casa, um pequeno abrigo de madeira, não era um lar, mas um espaço onde a solidão se acumulava, um testemunho da rejeição. Naquela manhã, a humilhação seria ainda mais aguda. A aldeia se preparava para um festival, uma celebração que unia todos em uma dança vibrante e colorida. Marina, porém, não tinha lugar nesse cenário festivo. Enquanto as outras mulheres se adornavam com colares de flores e tecidos coloridos, ela sentia-se como um fantasma, uma sombra que atravessava os sorrisos e as luzes. Ela se afastou, buscando um canto isolado sob uma árvore frondosa, onde o murmúrio da natureza poderia abafar a dor de seu coração. Você já se sentiu como uma folha caída, sem importância, sem propósito? Sussurrou para si mesma, as lágrimas escorrendo pelo rosto. E foi nesse momento de vulnerabilidade que a vida tomou um rumo inesperado. Um homem apareceu na clareira, um forasteiro apache que trazia consigo um ar de mistério e força. Seus olhos, profundos como o céu noturno, encontraram os de Marina. Não havia julgamento, apenas uma curiosidade genuína. Por que está sozinha? Perguntou ele, a voz suave e firme. Marina hesitou, surpresa pela atenção que nunca havia recebido. Eu não pertenço aqui, respondeu, sua voz mal saindo. Nunca fui útil para ninguém. O forasteiro sorriu, compreendendo mais do que as palavras poderiam expressar. Utilidade não define valor. Você é mais do que isso, mais do que qualquer etiqueta que a aldeia possa lhe impor. As palavras dele eram como um bálsamo para suas feridas, uma luz que começava a despontar em meio à escuridão. Ele se apresentou como Koa, um viajante que buscava um novo lar. A conexão entre eles era imediata, uma centelha que acendeu algo profundo dentro de Marina. Koa começou a visitá-la com frequência. Ele a ensinava a ver a beleza nas pequenas coisas, as cores vibrantes das flores, o som da água correndo, o calor do sol em sua pele. Com ele, Marina começou a explorar as partes de si mesma que havia enterrado sob o medo e a dor. A cada encontro, ela sentia-se um pouco mais viva, um pouco mais digna. Mas a aldeia não ficaria em silêncio por muito tempo. O murmurinho começou. As línguas afiadas das mulheres que antes riam em sua companhia agora a apontavam com desdém. Quem é esse homem que se atreve a olhar para ela? Sussurravam. Um forasteiro, e ela, uma inútil. Os olhares de reprovação tornaram-se mais frequentes, e a pressão social ameaçava sufocar o que nascia entre Marina e Koa. Em meio a esse turbilhão, Marina confrontou Koa. Devemos parar, disse ela, com a voz tremendo. Você não entende o que isso significa para mim. Eles nunca aceitarão alguém como eu. Koa a observou com determinação. Não me importo com o que eles pensam. O que importa é como você se vê. Você é forte, e merece ser amada. Suas palavras eram um chamado à resistência, uma afirmação de que o amor poderia prosperar, mesmo em um terreno infértil. Naquela noite, sob um céu estrelado, Koa levou a uma clareira iluminada pela lua. Ali, ele se ajoelhou e, com um gesto simbólico, entregou-lhe uma pequena boneca feita de palha, um símbolo de fertilidade e novos começos. Esta é uma lembrança, disse ele, de que você pode criar sua própria história, de que sua vida pode florescer como a primavera após um longo inverno. Marina sentiu uma onda de emoção ao segurar a boneca em suas mãos. A esperança começava a brotar em seu coração. No entanto, o desafio estava longe de terminar. A aldeia, enfurecida com a união deles, decidiu intervir. Um líder influente, um homem de poder cujas raízes estavam entrelaçadas na tradição e na rigidez social,
decidiu confrontá-los. Você não pode se associar a um forasteiro, Marina. Ele não pertence a este lugar, e você também não. O medo e a rejeição se tornaram palpáveis, mas Marina, em um momento de bravura, respondeu: não sou mais a mulher que vocês definiram. Estou me tornando alguém novo, e isso não será tirado de mim. As palavras dela ecoaram como um desafio à autoridade, e, pela primeira vez, os olhos da aldeia se voltaram para ela, não apenas como uma inútil, mas como uma mulher que reivindicava seu lugar no mundo. A luta pela aceitação e pela dignidade havia começado, e, com Koa ao seu lado, Marina seria a protagonista de sua própria história. O sol começou a se pôr, tingindo o céu com cores vibrantes, refletindo a mudança que estava por vir. Marina e Koa se entreolharam, ambos cientes de que o caminho à frente não seria fácil. Mas com cada novo amanhecer, a promessa de uma nova vida se tornava mais clara. O amor deles superaria as expectativas sociais, e juntos, eles moldariam um lar feito de escolhas, não de imposições. E assim, a jornada de Marina, marcada por dor e rejeição, começava a se transformar em uma saga de amor e resiliência, onde o que parecia impossível tornava-se belo e verdadeiro. O dia seguinte trouxe uma nova luz para a aldeia, mas também um novo peso para Marina. Após sua declaração, uma onda de murmúrios se espalhou, como se os ventos que sopravam nas montanhas estivessem levando consigo o eco de suas palavras. O olhar de Koa sobre ela era um misto de admiração e preocupação, e isso a fazia sentir-se viva, como se, pela primeira vez, alguém visse não apenas sua aparência, mas a força que brotava de dentro. Marina decidiu que aquele novo capítulo de sua vida exigiria mais do que coragem. Ela precisaria da força de sua ancestralidade, resgatando memórias de mulheres que, como ela, foram desafiadas a se tornarem algo além do que o mundo havia determinado. No silêncio de sua nova casa, um pequeno espaço que Koa lhe oferecerá, ela começou a meditar sobre o que significaria ser mãe. O desejo de acolher uma vida dentro de si começou a se formar, mas as dúvidas a atacavam como sombras. O que eu sei sobre ser mãe? Pensou. O que posso oferecer a uma criança que não tive? Essa era a batalha interna que a consumia, mas a presença de Koa acalmava suas tempestades. Ele tinha um jeito tranquilo, que falava mais do que 1000 palavras. Quando ele estava por perto, as nuvens de insegurança começavam a se dissipar. Com o passar dos dias, a aldeia começava a ver Marina sob uma nova luz. O que antes era desprezo, agora se transformava em curiosidade. Algumas mulheres, atraídas por sua singularidade, começavam a se aproximar. Elas traziam seus filhos, algumas vezes oferecendo ajuda, outras, apenas buscando uma conexão. Marina, em meio a estes encontros, começou a vislumbrar a possibilidade de formar laços. Nesses momentos, ela falava sobre seus sonhos, suas dores, e a forma como desejava moldar um lar. As crianças a cercavam, e Marina descobriu que a alegria que emanava delas era contagiante. Elas viam em sua vulnerabilidade uma força, e o sorriso de um deles era o combustível que Marina precisava para continuar. Koa a observava de longe, percebendo a transformação que acontecia não apenas nela, mas no ambiente ao redor. Ele se sentia grato por sua presença, e a conexão que se formava entre eles era mais profunda do que qualquer palavra poderia descrever. Certa manhã, enquanto a aldeia despertava sob a luz suave do sol, Koa trouxe uma surpresa. Ele havia encontrado um pequeno ninho de pássaros que acabará de eclodir. Olha, Marina. Eles estão começando a voar, disse ele, gesticulando com um sorriso suave. Assim como nós. O gesto era simbólico, e Marina sentiu uma onda de esperança. Naquele momento, ela percebeu que não estava sozinha. Koa era seu parceiro, seu apoio, e juntos poderiam construir algo belo. Mas, em meio a essa construção, sombras do passado começaram a se aproximar. Um grupo da aldeia, insatisfeito com a mudança que Marina representava, começou a alimentar rumores, distorcendo sua história e transformando-a novamente em alvo de zombarias e desprezo. Ela não é digna de ser mãe, diziam. Ela nunca será parte de nossa família. Marina sentiu o peso daquelas palavras, como pedras atiradas em seu coração. A dor da rejeição era algo que ela pensou ter superado, mas agora a afligia novamente. Koa, percebendo a crescente opressão, tomou uma decisão. Ele se levantou diante de todos. Marina é mais do que vocês pensam. Ela é uma mulher de coragem, dignidade e amor. E eu a escolhi. E escolheremos juntos ser a família que sonhamos. O silêncio que se seguiu foi pesado,
mas havia uma chama de respeito que começava a se acender nas almas de alguns. O que para muitos era uma afronta, para outros começava a parecer um ato de bravura. Marina assistia ao confronto em silêncio, seu coração pulsando. Koa, com sua firmeza, estava derrubando barreiras que ela achou intransponíveis. No fundo, ela se sentia grata, mas a insegurança ainda fazia morada em sua mente. E se eles estiverem certos? Pensava. As semanas se passaram, e Marina começou a perceber que a verdadeira luta não era contra os outros, era dentro de si. Ela precisava encontrar a voz que sempre esteve lá, mas que o medo a impediu de usar. Em uma noite estrelada, enquanto Koa a abraçava, ela finalmente encontrou as palavras. Koa, eu quero ser mãe. Quero que nossos filhos conheçam o amor que nós encontramos um no outro. Quero construir um lar, um lugar onde eles possam voar livres, sem medo do que os outros pensam. Os olhos dele brilharam com uma mistura de amor e esperança. Então vamos fazer isso. Vamos criar um lar que seja um refúgio, onde a aceitação e o amor sejam as bases. Com essa determinação renovada, Marina iniciou um novo ritual em sua vida. Junto a Koa, começou a reunir as mulheres da aldeia, compartilhando suas histórias e seus desejos. O círculo se formava, e a cada encontro, mais vozes se uniam em um coro de aceitação. A luta pela dignidade e pelo amor se transformava em um movimento de mulheres que, assim como ela, buscavam um lar onde pudessem ser plenamente quem eram. As sussurradas críticas começaram a perder força, e a aldeia começou a mudar. O que antes era um espaço de julgamento, lentamente se transformava em um espaço de pertencimento. As mães começaram a ver Marina não como uma ameaça, mas como um farol de esperança. Ela se tornou um símbolo de resiliência, e a conexão que ela e Koa construíram começava a refletir em outros. Nesse ambiente de transformação, Marina sentiu que estava mais perto de seu sonho. Os filhos que ela desejava não eram apenas uma ideia, eles se tornavam uma promessa, uma nova geração que carregaria o legado de amor e aceitação. E assim, o lar que ela começou a construir com Koa se tornava um espaço seguro, onde poderiam florir não apenas suas vidas, mas também os sonhos de todos ao redor. Marina olhou para o horizonte, sentindo a brisa leve do vento. A jornada estava apenas começando, mas agora ela não estava mais sozinha. O amor de Koa e a força da comunidade eram a base sobre a qual ela ergueria sua família, e, finalmente, ela se sentia digna de ser mãe. As estações mudavam lentamente, e junto com elas, o coração de Marina se aquecia com a luz do novo lar que ela e Koa haviam criado. Os dias se tornavam mais longos, e as noites mais tranquilas, impregnadas com o riso das crianças que um dia ela apenas sonhara. O pequeno espaço que dividiam não era apenas uma casa, era um abrigo de amor, um local onde as feridas do passado começavam a cicatrizar. As paredes simples, adornadas com flores silvestres que Koa colhia, refletiam a beleza de um presente que ela nunca imaginara ser possível. Naquela manhã ensolarada, Marina decidiu que era hora de dar um passo significativo. Ela organizou uma pequena celebração para as mães da aldeia, convidando-as para compartilhar histórias, risadas e um banquete modesto, mas cheio de significado. Quando a notícia se espalhou, houve murmúrios de desconfiança. Algumas mulheres, ainda presas ao julgamento que a aldeia havia cultivado durante anos, hesitaram. Mas outras, impulsionadas por uma centelha de esperança, aceitaram o convite. Marina se dedicou a preparar cada detalhe. Enquanto mexia na massa do pão, suas mãos se moviam com carinho, como se cada gesto estivesse infundindo amor em cada pedaço que seria compartilhado. Koa, sempre atento, ajudou a montar um espaço acolhedor ao ar livre, onde o aroma dos alimentos poderia ser apreciado sob a sombra das árvores. Ele observava Marina com um olhar que dizia mais do que palavras podiam expressar: orgulho, admiração e um amor que crescia a cada dia. Quando as mães chegaram, Marina sentiu o coração disparar. Algumas entraram com sorrisos cautelosos, outras com expressões fechadas, mas todas estavam ali, e isso era um começo. A conversa começou tímida, mas logo se transformou em um turbilhão de vozes e risadas. Marina contou suas histórias, sua luta, e a importância de um lar onde todos pudessem ser aceitos. Ao ouvir suas palavras, algumas mães começaram a se abrir sobre suas próprias experiências, medos e anseios. O clima da reunião era de transformação. Os olhares críticos foram lentamente substituídos por expressões de compreensão. As mulheres começaram a perceber que, apesar das diferenças, todas elas compartilhavam o mesmo desejo: um lar seguro, onde seus filhos pudessem crescer livres do medo e do preconceito.
O amor que Marina e Koa haviam construído reverberava na atmosfera, como um eco poderoso de esperança. Enquanto a tarde avançava, uma das mães, Isolda, que havia sido reticente em aceitar Marina, levantou-se e fez um brinde. A coragem de se abrir para o novo, disse ela, com a voz trêmula. A coragem de amar, mesmo quando o mundo nos diz que devemos temer. Que todas nós tenhamos a força de Marina e Koa para construirmos o lar que desejamos. As palavras de Isolda ressoaram profundamente, e nesse momento, Marina sentiu a verdadeira conexão que se formava. As mães começaram a se abraçar, a celebrar a possibilidade de um novo começo. Ela percebeu que estava não apenas se tornando mãe de seus filhos, mas também uma mãe para a comunidade, uma figura que poderia unir e inspirar. As semanas seguintes foram marcadas por essa nova energia. A aldeia começou a mudar de forma mais significativa. Mulheres se uniam para trocar experiências, ajudar umas às outras e construir laços. Marina se sentia cada vez mais parte dessa transformação, e com isso, seu desejo de ser mãe se intensificava. O lar que Koa e ela estavam criando começava a pulsar com a vida, e ela sabia que em seu coração havia espaço para mais filhos. Certa noite, enquanto observava as estrelas, Koa se aproximou. Ele sentou-se ao seu lado, e a expressão em seu rosto refletia a serenidade que ele sempre trazia. Marina, começou ele, com um tom suave, você já pensou em como seria ter mais crianças? Tenho sentido que nossa casa está pronta para acolher mais amor. O coração de Marina disparou. As palavras dele eram um convite e um reconhecimento da jornada que haviam trilhado juntos. Sim, ela respondeu, a voz embargada. Sempre sonhei em ter uma família grande, cheia de risadas e histórias para contar. Ela olhou nos olhos de Koa, onde viu um brilho que falava de compromisso e sonhos compartilhados. Naquela noite, enquanto as estrelas dançavam no céu, eles falaram sobre os filhos que desejavam ter, sobre os ensinamentos que queriam passar, sobre o legado de amor que queriam cultivar. A ideia de uma família estava se tornando uma realidade palpável, algo que transcendeu as barreiras que a vida havia lhe imposto. As semanas se transformaram em meses, e essa nova fase trouxe desafios e alegrias. As mulheres da aldeia começaram a ajudar Marina, compartilhando seus conhecimentos sobre maternidade, cuidados infantis e tradições. Koa se envolveu ainda mais, mostrando-se um pai carinhoso, sempre pronto para brincar e ensinar. A conexão entre eles e a comunidade se fortaleceu. As mães se tornaram amigas, e os filhos começaram a brincar juntos, despreocupados com os preconceitos que antes haviam cercado. O lar que Marina e Koa construíam não era apenas um espaço físico, mas um símbolo de resistência e amor. No entanto, mesmo em meio a essa transformação, os ecos do passado ainda assombravam Marina. Velhos medos e inseguranças surgiam como sombras, e ela lutava contra a ideia de que não era digna ou capaz de ser a mãe que tanto desejava ser. Mas Koa, sempre atento, a lembrava de que a força dela era inegável. Você não é seu passado, Marina. Você é o que escolhe ser agora. Essas palavras se tornaram um mantra, guiando-a nas horas mais sombrias. A vida em sua nova aldeia continuava a florescer, e logo, a notícia de que Marina estava esperando seu primeiro filho se espalhou como um incêndio. As mulheres que antes a viam com desconfiança agora a cercavam com amor e apoio, prontas para ajudar em cada passo. Marina sentiu o calor da aceitação, como um abraço apertado, e a confiança começou a brotar dentro dela. Cada movimento, cada carinho que Koa lhe oferecia, a fazia sentir-se mais próxima de sua verdadeira essência. O dia do nascimento se aproximava, e enquanto Marina preparava o espaço para receber seu filho, ela olhou ao redor e viu não apenas a casa, mas o lar que havia construído. E nesse lar, ela percebeu que era mais do que digna. Era a mãe que sempre sonhou ser, e a seguir, ela estava prestes a dar vida a uma nova geração que carregaria consigo o legado de amor e aceitação que tanto lutou para estabelecer. Marina estava em um estado de transe, as dores do parto se misturavam à ansiedade e à expectativa. As mulheres da aldeia, que antes a olhavam com indiferença, agora cercavam com sorrisos e palavras de encorajamento, cada uma trazendo um prato de comida ou um lenço para ajudar na sua jornada. Ela sentia o amor pulsando ao seu redor, quase palpável, como se a própria natureza estivesse celebrando a vida que estava prestes a se manifestar. Koa estava ao seu lado, seu olhar fixo nela com uma intensidade que a fazia sentir-se mais forte. Ele a acariciava suavemente, sussurrando palavras de amor e incentivo. Você é incrível, Marina. Você pode fazer isso.
Aquela presença serena era um farol em meio à tempestade de emoções que a envolvia. Marina respirou fundo e se deixou levar pelas ondas das contrações, cada uma mais intensa que a anterior, mas cada vez mais próxima de trazer à luz a vida que tanto desejava. Quando finalmente o bebê nasceu, a aldeia parecia ter parado. O primeiro choro do menino soou como um hino de vitória, e lágrimas de alegria escorriam pelo rosto de Marina enquanto ela o segurava nos braços. Ele era perfeito, com pequenos dedos e olhos que pareciam brilhar com o mesmo calor que ela sentia em seu coração. Ela deu um nome de significado profundo, que recordaria sempre a jornada que a trouxe até aquele momento. Tava, disse ela, que em sua língua significava a luz. A luz que ela não apenas buscou, mas que agora irradiava dela mesma. As semanas se transformaram em meses, e Marina se adaptou à nova vida como mãe. Koa sempre estava ao seu lado, ajudando-a nas tarefas diárias e, mais importante, ensinando-a a cuidar do pequeno Tava. Ele compartilhava os ensinamentos dos antigos, a conexão com a terra, com o ciclo da vida, a importância de respeitar a natureza e a criação, e como a maternidade era uma extensão desse respeito. Marina absorvia tudo, sentindo uma conexão profunda não apenas com seu filho, mas com o próprio mundo ao seu redor. À medida que Tava crescia, o amor entre Marina e Koa se tornava mais forte. Eles riam juntos, compartilhavam os desafios da paternidade e a alegria das pequenas conquistas. Em um dia ensolarado, quando Tava começou a engatinhar, Koa se agachou ao lado dele, seus olhos cheios de ternura. Você verá, Marina, disse ele. Ele encontrará seu próprio caminho, assim como você encontrou o seu. Marina sorriu, reconhecendo a verdade em suas palavras. O que antes era um sonho distante, agora era uma realidade vibrante. No entanto, a vida não era sempre fácil. O passado de Marina ainda a assombrava em momentos de dúvida. A sombra do julgamento social, que a havia rotulado como inútil, ainda pairava sobre ela como uma nuvem escura. Havia dias em que ela sentia a necessidade de provar seu valor, de mostrar ao mundo que era mais do que as opiniões alheias. Mas Koa sempre lembrava de sua força interior, de como cada passo que davam juntos era uma afirmação de quem eram. Quando Tava completou 1 ano, Marina descobriu que estava esperando outro filho. A notícia trouxe um misto de alegria e temor. O que os outros pensariam? Mas ao olhar para Koa, a resposta se tornou clara. Eles eram uma família. Sua felicidade não dependia da aceitação externa, mas da unidade que haviam construído juntos. Com o apoio dele e a aceitação da nova aldeia, Marina se sentia pronta para essa nova fase. Mais uma vez, ela se permitiu sonhar. Desta vez, com mais filhos, mais risos e mais amor. O amor que florescia entre eles gerou uma nova vida, uma nova esperança. Marina decidiu que seus filhos teriam um lar onde seriam aceitos e amados, independente do que outros pensassem. Koa estava sempre ao seu lado, e juntos, enfrentavam os olhares curiosos e as sussurrações da aldeia. Mas nada daquilo importava. O que contava era o lar que estavam construindo e a família que estavam criando. Com o nascimento de cada filho, a sensação de pertencimento se expandia. Marina sentia-se cada vez mais conectada a Koa, e seus filhos eram um símbolo dessa união. Ao olhar para os rostos inocentes deles, ela se lembrava de quem era antes de conhecer Koa, e como aquele amor a transformou. De uma mulher que se sentia inútil e perdida, ela se tornará uma mãe forte e determinada, disposta a enfrentar qualquer desafio por sua família. Um dia, durante uma tarde tranquila, quando as crianças brincavam ao redor, Koa se aproximou de Marina. Você sabia que você é a mulher mais forte que eu conheço? Ele disse, olhando-a nos olhos. Marina riu levemente, mas Koa continuou. Você não apenas deu vida a essas crianças, mas também fez uma nova vida para si mesma. E eu sou grato por cada dia que passo ao seu lado. As palavras dele deixaram Marina emocionada. Ela percebeu que não era apenas uma mãe, mas também uma parceira, uma mulher que tinha um papel fundamental na construção de suas vidas. O amor que Koa demonstrava fez sentir-se digna, não só aos olhos dele, mas, mais importante, aos seus próprios. Os desafios ainda viriam, claro. O medo de que o passado alcançasse, a incerteza do futuro e a luta constante por aceitação estavam sempre presentes. Mas, com cada dia que passava, Marina se tornava mais forte. Ela sabia que, independentemente do que acontecesse, tinha um amor incondicional ao seu lado e o lar que construíram juntos. E assim, com o coração cheio de esperança e amor, ela olhou para seus filhos,
prontos para enfrentar o mundo, sabendo que, juntos, nada poderia detê-los. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de tons dourados e laranjas, enquanto as risadas das crianças ecoavam na pequena clareira em frente à casa. Marina observava aquele quadro idílico com um sorriso no rosto, sentindo a paz que a sua nova vida lhe proporcionava. Koa se aproximou, e, por um breve momento, ambos se perderam no olhar um do outro, como se o mundo ao redor desaparecesse. O amor que compartilhavam se tornava cada dia mais forte, um laço que desafiava as tempestades que poderiam vir. Você sabe que sempre estarei aqui, não é? Koa disse, quebrando o silêncio que havia se formado. A voz dele era tranquila, mas carregava um peso de proteção. Marina assentiu, sabendo que as palavras dele eram mais do que um mero consolo, eram uma promessa. Ela não havia apenas encontrado um amor, mas um apoio constante, um abrigo seguro. À medida que os dias se transformavam em semanas, Marina começou a explorar sua nova realidade com mais confiança. A pequena aldeia, antes cheia de olhares desconfiados e murmúrios, agora era um espaço onde ela se sentia parte de algo maior. Koa a apresentava a seus vizinhos, e ela começou a fazer amizades, construindo laços que antes pareciam impossíveis. As mães da aldeia, inicialmente cautelosas, se aproximavam gradualmente, admiradas pela determinação de Marina em criar seus filhos em um ambiente cheio de amor e segurança. Um dia, enquanto as crianças brincavam com as folhas caídas, uma mulher mais velha, de cabelos grisalhos e rosto enrugado pelo tempo, se aproximou de Marina. Você é bem diferente da mulher que conhecemos antes, disse a mulher, com um sorriso gentil. Vejo a força que você trouxe para esta casa. Seus filhos têm sorte de ter você como mãe. As palavras dela cortaram a desconfiança que ainda pairava no ar, e Marina sentiu um calor subir pelo seu peito. A aceitação começava a se formar, uma lenta construção que lhe dava esperança. Mas, como as estações mudam, também mudavam os ventos que sopravam em sua direção. O passado, como uma sombra tenebrosa, não estava longe. Certa manhã, enquanto Marina preparava o café, um grupo de homens da aldeia se aproximou de Koa. O tom deles era pesado, cheio de insinuações e julgamentos. Você realmente acredita que essa mulher é digna de estar ao seu lado? Ela é do passado, um fardo que você se impôs, um deles disse. Koa permaneceu em silêncio, seus olhos carregados de uma fúria contida. Marina, percebendo a tensão, se aproximou. Com a cabeça erguida e o coração acelerado, ela encarou os homens. Eu não sou um fardo. Eu sou a mãe dos filhos dele. E sou também uma mulher que superou seus desafios. Não tenho vergonha do meu passado. A bravura de suas palavras deixou um silêncio constrangedor pairar no ar. O olhar de Koa encontrou dela, e ele sorriu, orgulhoso. A situação não se resolveu ali, mas Marina sentia, pela primeira vez, que tinha uma voz. E não era qualquer voz, era uma voz que clamava por dignidade, por espaço e por respeito. Ao longo das semanas seguintes, as interações com os vizinhos tornaram-se mais amenas. Algumas mulheres começaram a trazer pratos de comida, um gesto de acolhimento que a fez sentir-se parte da comunidade. Koa, sempre ao lado de Marina, mostrava-se cada vez mais como herói silencioso. Ele a apoiava em cada passo, ajudando-a a enfrentar os desafios que apareciam. Juntos, eles construíram um jardim, um projeto que simbolizava não apenas a beleza, mas também o esforço de criar algo bom e duradouro. As flores que surgiam eram como a vida que eles estavam criando, um sinal de que o amor e a resiliência poderiam florescer em qualquer lugar. Mas, como um rio que não pode ser contido, o passado de Marina não ficaria em silêncio para sempre. Certa noite, enquanto as crianças dormiam, um visitante inesperado chegou à porta. Era um homem do passado de Marina, um velho conhecido que trouxera consigo memórias de dor e rejeição. O coração dela disparou. O que ele queria? Acalmando sua respiração, Marina abriu a porta, seu olhar firme e decidido. Venho em busca de respostas, o homem disse, a tensão impregnando suas palavras. Você não pode simplesmente esquecer de onde veio. Koa se posicionou ao lado de Marina, seus olhos fixos no visitante. Ela é uma mulher que se reergueu. Não tem mais nada a ver com você, ele declarou com firmeza, protegendo Marina com a força de seu amor. Marina sentiu a adrenalina percorrer seu corpo, mas, ao invés de recuar, ela encontrou coragem dentro de si. Você está certo em dizer que não posso esquecer. Mas não sou mais a mesma. Eu escolhi este caminho. Eu escolhi amar e ser amada. As palavras dela eram como um mantra,
ressoando em cada canto do seu ser. Ela percebeu que esse confronto não era apenas uma questão de defesa, mas uma reafirmação de quem ela se tornará. O homem do passado, ao ver a força que emanava de Marina, hesitou. E, ao invés de uma resposta, ele se viu sem palavras. Sem um olhar de desprezo, ele se afastou, deixando para trás uma sombra que já não possuía poder sobre ela. No dia seguinte, a luz do sol parecia mais radiante. Marina e Koa trabalharam juntos no jardim, e as crianças correram ao redor, cheias de risos. O amor que florescia entre eles se tornava cada vez mais profundo e robusto, um testemunho de que, mesmo diante da adversidade, a dignidade e a aceitação podiam prevalecer. Naquela tarde, enquanto observavam o céu se encher de estrelas, Koa segurou a mão de Marina e disse: "Você é mais do que tudo o que já foi dito sobre você. Você é a mãe dos nossos filhos, a mulher que transformou a dor em amor. E isso é o que importa." Marina sorriu, sabendo que, com Koa ao seu lado, o futuro não era só uma expectativa, mas uma promessa de novas possibilidades, um legado que eles estavam construindo juntos. Com cada passo que davam, a vida se tornava um pouco mais rica, um pouco mais iluminada, e Marina sabia que finalmente tinha encontrado seu lugar no mundo. Naquela noite, enquanto as estrelas brilhavam como diamantes no céu, a calma da aldeia foi interrompida por ruídos distantes. Um grupo de homens, que representavam a força opressora da sociedade, se aproximava, determinados a confrontar Marina e Koa. O medo se infiltrou no coração de Marina, mas ao olhar para os rostos sorridentes de seus filhos adormecidos, a coragem tomou conta de seu ser. Ela não era mais a mulher desprezada, mas uma mãe disposta a lutar pelo que havia construído. Koa, percebendo a tensão no ar, segurou o braço de Marina com firmeza, transmitindo uma confiança silenciosa. "Vamos enfrentá-los juntos", sussurrou, sua voz firme e tranquila. Marina assentiu, sentindo a força dele pulsar através do contato. Eles saíram de sua casa, de mãos dadas, prontos para confrontar o que quer que viesse. Os homens se aproximaram, suas expressões carregadas de desprezo e indignação. O líder, um homem robusto com um olhar ameaçador, apontou para Marina. "Você, mulher inútil. O que pensa que está fazendo aqui, desafiando a ordem natural das coisas? Um forasteiro Apache não pode salvar alguém como você." Marina se ergueu, a vergonha que a consumiu por tanto tempo agora se transformando em fogo. "Eu não sou mais a mulher que você pensou que eu era. Encontrei amor, dignidade e uma família que eu mesma construí. E não vou permitir que você destrua isso. Não vou permitir que você defina meu valor." Koa deu um passo à frente, sua presença imponente ao lado de Marina. "Ela é a mãe dos meus filhos, e eu estou aqui para protegê-la. O que você considera uma fraqueza é a nossa força. Se você quer nos atacar, terá que enfrentar a nossa união." A multidão hesitou, um murmúrio de dúvida e confusão passando entre eles. As palavras de Marina ecoaram no ar, ressoando com a verdade que eles não podiam ignorar. Ela estava se despojando de suas correntes, e em sua voz havia uma determinação que fez até os mais céticos hesitarem. O líder dos homens riu, mas não com a mesma convicção de antes. "Você acha que pode mudar a opinião de todos apenas com palavras? Isso não é um conto de fadas, mulher. Você e seu Apache não passam de um sonho que logo será desfeito." Mas Marina não estava disposta a recuar. "Talvez você esteja certo, mas o que importa não é o que você pensa. O que importa é o que eu sou agora. Sou uma mulher forte, uma mãe amorosa, e nunca mais serei vista como inútil. O amor que construímos aqui, Koa e eu, é real e poderoso." Koa, sentindo a força dela, fez um movimento sutil com a mão, como que convidando os homens a reconsiderarem. "Estamos prontos para lutar por nossa família, por nossa dignidade. O que vocês vierem buscar não encontrará fraqueza, mas amor e resiliência." A tensão no ar era palpável. A multidão de homens, diante da força inegável de Marina e Koa, começou a fraquejar. As insinuações de desprezo e a raiva estavam ali, mas também havia um toque de admiração. Um dos homens, um jovem que havia crescido ouvindo as histórias de Marina, deu um passo à frente. "Eu conheço Marina. Ela não é a mulher que muitos pensam. Ela é uma mãe, uma amiga, e merecia mais do que o que recebeu." As palavras do jovem foram como uma onda que começou a mudar a corrente. Outros homens começaram a murmurar, a dúvida crescendo em seus corações. A visão de Marina, de sua coragem e transformação, começou a quebrar as barreiras do preconceito que haviam construído por tanto tempo.
Vamos embora, disse o líder, sua voz agora mais fraca, como se os ecos de Marina e Koa tivessem encontrado um ponto vulnerável em seu coração. Ele se virou e começou a se afastar, seus seguidores hesitantes o acompanhando, sem saber se deveriam ficar ou seguir. Com cada passo que davam, a sombra do desprezo estava se dissipando. Marina e Koa se entreolharam, um sorriso de vitória e alívio se espalhando em seus rostos. Conseguimos, disse ela, sua voz trêmula, mas cheia de emoção. Conseguimos mudar a narrativa. Koa a puxou para perto, seus braços envolvendo-a em um abraço acolhedor. Não apenas nós, mas todos nós. A aldeia está começando a ver além das aparências, além do que sempre acharam que era certo. O amor e a dignidade têm o poder de transformar. Com o tempo, a aldeia começou a florescer em um novo entendimento. As histórias de Marina e Koa se espalharam, e outras famílias começaram a perceber que suas próprias lutas eram semelhantes. Aqueles que antes estavam presos em suas crenças se abriram para a aceitação e o amor, aprendendo a ver a essência além do exterior. Anos depois, na mesma noite em que confrontaram os homens, Marina se sentou sob a mesma árvore em que Koa a havia encontrado pela primeira vez. Agora, ao seu redor, estavam 4 filhos, cada um reflexo do amor que ela e Koa construíram. As risadas das crianças ecoavam sob as estrelas, e Marina sabia que havia encontrado seu lar. Você se lembrou de como tudo começou? Perguntou Koa, se aproximando e se sentando ao seu lado. Como éramos diferentes, e como nos tornamos um, mesmo em meio a tanta diversidade. Sim, respondeu Marina, olhando nos olhos dele. É incrível que a dor que tanto me definiu um dia agora se transformou em amor. Sinto que nossa história é apenas o começo, e que nosso legado seguirá adiante. Koa sorriu, apertando a mão dela. E cada vez que nossos filhos rirem, ou se unirem a outros, saberão que o amor verdadeiro é o que nos transforma. Com o céu como testemunha e o amor como sua âncora, Marina sorriu, um sorriso que era a união de todas as suas lutas, uma celebração da vida e da dignidade que agora preenchia seu ser. Em seu coração, ela sabia que a verdadeira força não vinha do que era esperado, mas do que havia sido conquistado com amor e resiliência. E assim, sob as estrelas brilhantes, a história de Marina não era apenas sobre superação, mas sobre a beleza de se tornar quem realmente se é.